Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje eu estou trazendo aqui a segunda parte da correção de Ciências Sociais do nosso capítulo 4, trazendo agora o módulo 11 e o módulo 12. Ok, pessoal? Vamos às questões. 1. Exercício de aplicação referente ao módulo 11. Julgue verdadeira ou falsa a afirmação a seguir. A cultura de uma sociedade jamais se transforma, pois ela se reproduz por meio das gerações. Bom, pessoal, inicialmente essa afirmação ela é falsa, tá? Olha o que ele fala, julgue verdadeiro ou falso a seguir. Ó, a cultura de uma sociedade jamais se transforma. Aqui ele já torna essa afirmação falsa, porque a cultura ela passa de gerações para gerações, mas ela não é uma reprodução exata, né? Nós temos evolução, nós temos mudanças, né, dentro dos valores. Então, essa afirmação é falsa, pois embora a cultura realmente ela seja transmitida de gerações para gerações dentro da sociedade, os seres humanos eles sempre são capazes de questionar criticamente os padrões vigentes e de inovar com propostas e atitudes que muitas vezes promovem significativas transformações à cultura. Beleza, pessoal? Então, essa é a resposta da questão 1. Para quem já fez, corrigir ou completar. Para aqueles que não fizeram, ainda ter como base para fazer os exercícios que não conseguiu resolver ainda. Questão de número 2. Não quero que minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que as minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro da minha casa, o mais livremente possível, mas recuso-me a ser despossado da minha por qualquer outra. Então vamos lá. Considerando as ideias pressupostas no texto, afirma que a globalização aumentou de modo sem precedente os contratos e a união entre os povos e seus valores, reforçando o respeito às diferenças socioculturais. Não tem a ver com o que ele está falando. Critica a intolerância com relação às outras culturas. Já de início a questão essa não é verdadeira, porque ele não está fazendo uma crítica à intolerância com relação às outras culturas, né? E não está falando nada que vai gerar conflitos comuns neste novo século. Essa questão está errada. Letra C. Indica o reconhecimento à diversidade cultural. Ok. Além da necessidade de afirmação e de identidade, seja étnica, seja cultural ou seja religiosa. Perfeito. Vou destrinchar aqui a frase para vocês. Ó. Não quero que a minha casa seja cercada de muro por todos os lados, nem que as minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras, a diversidade cultural, sejam sopradas para dentro da minha casa. Aqui ele está exaltando a diversidade cultural, mas recuso-me a ser desapossado da minha própria cultura. E aqui ele está fazendo uma afirmação de identidade da sua própria cultura. Então, o nosso gabarito é a alternativa C de cachorro. Vamos aí para o próximo exercício, exercício de número 3. Ele vai pedir para a gente ler as afirmações a seguir. O conceito de cultura, ele implica o reconhecimento da multiplicidade cultural, ótimo, dos seres humanos. Isto é, da existência de diferentes culturas produzidas pelas sociedades humanas. Perfeito. Ele até fala, nos nossos estudos, ele até ressaltou a questão do termo cultura ser dito no plural, né? Culturas e não cultura, exaltando aí, né, o reconhecimento da multiplicidade cultural. Número 2, vamos lá. A identificação de diversas culturas elaboradas pelos seres humanos em sociedade leva-nos à conclusão de que devemos usar preferencialmente a palavra no singular. Está errado. Ele até fala, nós até discutimos na nossa aula, que ele pede para a gente fazer o uso da palavra culturas e não cultura, né? Número 3. As diferenças culturais não são notadas apenas entre diferentes povos, sociedades e nações.
Então, elas não são notadas apenas entre diferentes povos, sociedades e nações, pois diferentes grupos sociais manifestam tendências culturais diversas no interior de uma mesma sociedade. Correto, pessoal. O que ele está falando aqui é o seguinte, ó, que não as diferenças sociais a gente não consegue ver só entre povos diferentes, sociedades diferentes e nações diferentes. Dentro de uma mesma sociedade a gente pode ter a diversidade cultural, né? Então aqui nós não temos nenhuma alternativa que vai falar de 3 questões. Então a 4 aqui ela é falsa. Então a 1 e a 3 são as corretas, gabarito letra D de dado. Ok, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão. Identifique a alternativa que se refere corretamente à diversidade cultural. Revela a existência de um único caminho cultural para a humanidade? Não, errada. Manifesta-se por meio de diferentes hábitos, práticas e regras das sociedades humanas. Ó, essa alternativa está correta. O que é a diversidade cultural? É a manifestação de diferentes hábitos, que você tem culturas diferentes, práticas, valores, né, que a gente pode colocar aqui, e regras das sociedades humanas, né? Então, aqui a gente está falando da diversidade cultural, porque cada cultura tem o seu propósito, cada cultura tem as suas características. Então, a resposta correta, letra B. Exercício de número 5. Quando falamos em cultura brasileira, estamos nos referindo a uma realidade cultural homogênea? De maneira alguma. Não. A identificação da cultura brasileira com base em elementos de identidade entre a população de todas as regiões do país não significa a existência de uma realidade cultural homogênea. Os hábitos, os valores e os modos de vida são bastante heterogêneos, como eu disse a vocês, se considerarmos as diferentes regiões do país, né? Essa daí, então, tratou a respeito da questão da cultura brasileira. A gente até falou que a cultura do Brasil é heterogênea por a gente ter uma vastidão territorial, né? E isso ocasiona numa diversidade cultural muito grande também. Partindo aqui para o módulo 12, ele vai pedir para a gente explicar o significado de etnocentrismo. Então, o etnocentrismo ele é identificado quando seres humanos situam sua cultura no centro da humanidade, assumindo-a como referência universal. Isso é, modelo que deveria ser observado e seguido por todos os seres humanos das diversas sociedades. Isso é o etnocentrismo. Nesse sentido, a atitude etnocêntrica ele hierarquiza as culturas em superiores e inferiores, tá? Então, este é o significado de etnocentrismo que também foi discutido durante as nossas aulas. Inclusive, na última aula foi discutido relativismo cultural e etnocentrismo. Partindo aí para a questão 2, ele vai pedir para a gente assinalar a alternativa incorreta. Então, identifique a afirmação incorreta a respeito do etnocentrismo. Bom, pessoal, historicamente são muitos os casos em que o etnocentrismo resulta em violência cultural? Correto, verdade. A perspectiva etnocêntrica não reconhece plenamente a diversidade cultural e o direito às diferenças culturais? Correto. O etnocentrismo influencia o início da antropologia, como se nota na teoria antropológica evolucionista. É a primeira, né? E essa daí a gente até falou, que é aquela que eles falam que existe um tipo só de cultura e nós temos estágios de evolução diferentes. Para o sujeito etnocêntrico, a cultura de sua sociedade é natural e deve servir de modelo para a humanidade. Isso de acordo para o sujeito etnocêntrico, correto. E a alternativa E, como os seres humanos são desde cedo formados por uma cultura, o etnocentrismo prevalece por toda a vida deles. Olha, para a gente assinalar a incorreta, a nossa questão é essa. Porque olha aqui, ó, de acordo com, a respeito do etnocentrismo, como os seres humanos são desde cedo formados em uma cultura, o etnocentrismo prevalece por toda a vida deles. Resposta errada. Não necessariamente ele vai prevalecer por toda a vida, porque a gente pode... nós não necessariamente utilizamos, para si o primeiro modelo de cultura que nós recebemos. Nós somos livres para fazer críticas ao modelo de cultura vigente.
Bom, pessoal, o exercício de número 3 agora, ele vai trazer um fragmento, né, que vocês deveriam ou devem ler, para quem não fez ainda. E embora universal, as formas das quais se valem os grupos e indivíduos para se marcarem corporalmente são vistas às vezes como estranhas a indivíduos que pertencem a outros grupos. Essa atitude de estranhamento em relação ao diferente é considerada conceitualmente como etnocentrismo, alternativa de letra C. Só reconhece valor nos seus próprios elementos culturais. Ou seja, essa visão etnocêntrica ele vai encarar que as marcas, né, reconhecíveis nos outros seres humanos, nas outras pessoas de sociedades diferentes, eles vão ter um estranhamento, né? Eles vão identificar isso como estranho se isso não for fato que acontece dentro da própria cultura, no caso de quem está fazendo, de quem está tendo este pensamento etnocêntrico. Questão de número 4, uma questãozinha da Unesp, ele vai trazer um texto que deverá ser lido, né, vocês. E aí, vamos ao questionamento. No texto citado, o pensador contemporâneo Edgar Morin desenvolve... Então, vamos ver esse texto. Né? Cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus modos de vida, seus erros, suas ilusões. Na nossa atual era planetária, o mais importante é cada nação aspirar e integrar aquilo que outras têm de melhor e a buscar a simbiose do melhor de todas as culturas. A França deve ser considerada em sua história não somente segundo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade promulgados por sua revolução, mas também segundo o comportamento de uma potência que, como seus vizinhos europeus, praticou durante os séculos a escravidão em massa. Em sua colonização, oprimiu povos e negou suas aspirações à emancipação. Há uma barbárie europeia cuja cultura produziu o colonialismo e o totalitarismo. O colonialismo e os totalitarismos fascistas, nazistas e comunistas. Devemos considerar uma cultura não somente segundo seus nobres ideais, mas também segundo a maneira de camuflar a sua barbárie sobre esses ideais. O nosso gabarito nessa questão aqui é a letra D. O que esse texto nos traz? Uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e as outras culturas da história. O que seria essa questão crítica, uma reflexão crítica? Ele está falando que não necessariamente nós devemos apenas exaltar aquilo que tem de bom, aquilo que a cultura, digamos assim, o olhar externo, ele não deve ressaltar apenas, por exemplo, as nações europeias como grandes potências. Eles devem exaltar também que dentro dessas culturas já ocorreram barbáries, já ocorreram movimentos totalitários, genocídios e tudo mais. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Tá? Ele está falando de referência à cultura ocidental, então ele está falando aqui da questão da cultura europeia, né? E principalmente em relação à cultura europeia, ele até destaca a questão aqui da França e também da Alemanha e Itália com o nazismo, fascismo e a União Soviética com o comunismo. Perfeito, pessoal. Vamos para o exercício de número 5 para a gente caracterizar o relativismo cultural. Então, o relativismo cultural ele é caracterizado pela noção de que as normas, os costumes e os valores morais de uma cultura são sempre justificados no interior da própria sociedade em que vigoram esses padrões culturais e não devem ser julgados por critérios externos. Ou seja, não devemos basear-nos em nossas referências culturais para medir e avaliar as culturas de outros povos, porque não há verdades culturais universais, um modelo cultural para toda a humanidade. Essa é a caracterização do relativismo, né? É aquela caracterização que as normas culturais, os costumes morais, os valores, né, de uma cultura, eles sempre são e serão justificados no interior da própria sociedade. Então, a gente não deve analisar, julgar, né,
nós que temos um olhar externo a isso, não devemos julgar as práticas culturais, porque de acordo com o relativismo cultural não se deve fazer uma análise, vamos dizer assim, falar que uma cultura é superior e outra cultura é inferior ou mais evoluída e menos evoluída, né? Se deve analisar, como a gente falou na aula, cada cultura de forma individual. Módulo 10, exercício do para conferir. Assinale a alternativa cuja característica compreende os modos com os quais os seres humanos vivem, explicam e sentem suas vidas. Pessoal, essa questão está muito simples. Nós falamos até agora de uma coisa chamada cultura. Então, né, nós não classificaríamos aqui como natureza, instinto, lei da gravidade ou genética. Nós estamos falando o tempo todo de cultura. Letra C do cachorro. Questão de número 2. Assinale a alternativa que contém um ser cujo modo de vida não é decidido pela natureza. Vamos lá. Assinale a alternativa que contém um ser cujo modo de vida ele não é decidido pela natureza. Aqui, o nosso gabarito é o ser humano, seres humanos, gabarito de letra B, porque todos os outros aqui, eles estão falando de espécies que têm o seu modo de vida determinado pela natureza, e até agora nós falamos que os seres humanos eles têm os seus instintos naturais, mas eles utilizam-se, né, dos seus valores culturais para saciar as suas necessidades naturais, tá? Então, o ser humano, ele é o único ser aí dessa questão que o modo de vida não é decidido pela natureza. Questão referente ao módulo 11, questão de número 3, assinale a alternativa que apresenta a expressão. Então, o gabarito da número 2 ficou letra B, pessoal, não havia, né, ressaltado a letra aí, ó. Então, assinale a alternativa que apresenta a expressão que identifica a coexistência de diferentes sociedades e grupos sociais. Relendo de novo, assinale a alternativa que apresenta a expressão que identifica a coexistência de diferentes sociedades e grupos sociais. Nós estamos falando da letra D, diversidade cultural, né? Né, pensando diante da perspectiva, né, da diversidade cultural, a gente observa que ela apresenta, né, existem diversas culturas e não apenas uma cultura em si, ok, pessoal? Agora nós vamos para o exercício 4, referente ao módulo 12. Assinale a alternativa que não contém... Aliás, assinale a alternativa que contém um ser cujo modo de vida não é decidido pela natureza, né? Eu acho que esse enunciado, pessoal, ele veio com um erro de digitação, porque ele está fazendo a mesma pergunta da questão do número 2. Ele está fazendo a mesma pergunta. Olha aqui, ó. Assinale a alternativa que contém, ó, prestem atenção, nessa alternativa contém um ser cujo modo de vida não é decidido pela natureza, né? E olha aqui esta alternativa, não é decidido pela natureza. Então eu acho que houve um erro, né? Digitaram a mesma questão nos dois números, tá? Então vamos direto aqui à nossa análise. Ó. A imagem ela refere-se diretamente a uma expressão. Então a imagem ela refere-se diretamente a uma expressão cultural. Que símbolo é esse? É um crucifixo. O crucifixo ele é referência ao cristianismo. O cristianismo é religião. Religião ela compõe, né, os aspectos culturais de uma sociedade. Relevem então essa questão da digitação, pessoal, que eu acho que houve um erro aqui. E eles digitaram a mesma questão nos dois números, tá, pessoal? Vamos aí à nossa última questão, questão de número 5. Eu vou falar para vocês aqui, de acordo com a minha apostila, tá? As letras aqui como são associadas, ok, pessoal? Então, vamos lá. A cultura vai ser a letra A, afirma a liberdade humana diante da natureza, então aqui letra A. Os sofistas
ser a letra C. Na Grécia Antiga defendem o relativismo. Lembra que eu comentei com vocês que desde lá da Grécia os sofistas se consideravam cidadãos cosmopolitas, né? Eles não se consideravam, não exaltavam a cultura grega como uma cultura superior às outras culturas. Letra humanidade vai ser letra B. Caracteriza-se pela unidade da espécie e pela diversidade cultural. Etnocêntrica vai ser letra E. Postura de quem considera a cultura de sua sociedade como referência para todo mundo. O próximo, evolucionista, vai ser a letra D. Teoria antropológica marcada pelo etnocentrismo. Hábitos, né? Hábitos vai ser letra I. São parte de uma cultura. E, de fato, hábitos e valores são parte de uma cultura. Relativismo cultural vai ser letra F. É defendido pelo antropólogo Franz Boas. Inclusive, citamos ele na nossa aula. Etnocentrismo e relativismo vai ser letra G. Entre eles, há pontos de vista intermediários. Nós estamos falando de etnocentrismo e relativismo. Então, letra G. Entre eles, há pontos de vista intermediários. E por último, heterogeneidade cultural vai ser a letra H. É notada também no interior de uma sociedade. Heterogeneidade cultural significa que a cultura de determinado país, de determinada sociedade, ela não é homogênea. Nós temos diversos tipos de cultura. Lembra que no Brasil a gente tem que falar, né, em todos os outros lugares do mundo, mas principalmente no nosso próprio país, a gente deve saber por obrigação que existem diversos tipos de cultura. Então, não é a cultura brasileira, são as culturas brasileiras, por serem resultado de uma heterogeneidade. A gente não tem uma coisa só, a gente tem diversas culturas, né, dentro dos povos que compõem a nossa nação. Pessoal, desde já, eu agradeço, muito obrigado, tá? Dessa maneira a gente finaliza aí o Para Conferir e também finalizamos o nosso capítulo e em breve nós nos vemos na próxima aula ao vivo para dar início a um novo capítulo dos nossos estudos. Um forte abraço a todos e quem tiver alguma dúvida, por favor, me envie mensagem. Um abraço. Tchau, tchau.